naquele ano que a gente cheguei, eu vi que Blumenau era uma cidade de futebol, que o pessoal gostava de futebol, né? Mas aí depois parece que o pessoal foi esfriando um pouco a relação ao futebol em Blumenau. E aí, pessoal, acima do ótimo! Está começando pelo portal Município Blumenau a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é um canhão de audiência. Está começando mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Vem que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, bora trabalhar? Está começando mais uma edição do Município Esportes e hoje o programa recebe uma lenda do futebol profissional da cidade, o ex-goleiro Francisco Ludwig, homem que veio lá do Oeste e chegou num ano emblemático do futebol da cidade. Chegou em 1985 aqui em Blumenau para jogar nos juniores do BEC. De goleiro a formador de atletas. Hoje ele trabalha garimpando joias, promessas, talentos do futebol da nossa região. Então, nós vamos contar a partir de agora, aqui no Município Esportes, a história de Francis Ludwig. Fala, Francis, seja bem-vindo. Obrigado, PC, é um prazer estar com vocês aí. E a satisfação poder estar compartilhando um pouco da minha vivência, da minha história, né? Boa. Da minha chegada a Blumenau, eu estou à disposição. Francis, você nasceu em Itapiranga, mano? Isso, nasci em Itapiranga, na região hoje, a cidade de São João do Oeste, né? Então, que é um município que foi na época desmembrado, né? Emancipou, hoje é São João do Oeste, uma cidade de 7 mil habitantes, né? E um potencial de futebol no Clube Aliança, que eu trabalhei na minha base lá, né? Inclusive hoje esse clube foi campeão regional estadual e disputa a fase estadual de amadores. Os teus pais eram agricultores, Francis? No início, sim. Até os 10 anos da minha vida eu trabalhei na roça, né? Trabalhou na roça? Plantava o quê, mano? Aipim, milho, a gente fazia de tudo um pouquinho, né? Tempo bom, hein? Ia cedo para a roça, Francis? Cedo. Um período estudava e outro período a gente estava na roça. Com os pais? Com os pais. E vocês vendiam uma parte e outra parte era para o próprio consumo? Se vendia e uma parte ia para o consumo, né? Tinha criação de porco também, animais também, o leite. Na época se criava, se tirava, então o trato tinha que fazer tudo. Então a gente aprendeu a se virar na vida. Então, tinha que estudar num período, tinha que trabalhar na roça no outro. E como é que você achava tempo para jogar bola no campinho, no bairro? Aí era aos sábados e aos domingos, né? Somente aos sábados e domingos. Isso se trabalhasse certinho durante a semana, daí os pais liberavam. Era isso? Era assim? Exatamente, né? E depois, a partir dos 11 anos, se não me engano, meu pai vendeu a terra, né? E foi morar nesse município que é São João do Oeste hoje, né, que é Itapiranga, mas é no distrito de Itapiranga, né? Tá. E ali me criei, então ali já teve, mesmo assim continuei trabalhando também, né? Numa madeireira, então a partir dos 13 anos a gente já trabalhava, um período, outro período trabalhava e um período estudava, né? Quando vocês mudaram de localidade, isso. Você foi trabalhar numa madeireira? Isso. O que você fazia lá, mano? De tudo, desde empilhar madeira, serrar madeira na serra-fita e puxar, ajudar a carregar a tora nos matos, né? Então a gente fazia... Carteira assinada, Francis? Assinada, né? Foi o teu primeiro emprego, então? Foi o meu primeiro emprego, né? Sim. E depois, com 18 anos, então fui servir o quartel, né? Então, e quando eu saí do quartel em São Miguel do Oeste, quando eu voltei, eu recebi um convite de um amigo meu, Miller, né? Sim. Falando que que Blumenau precisava de um goleiro, né? Isso, a gente já vai chegar lá, mas quando é que o futebol entra para valer na tua vida? Porque você muda de localidade e aí vai trabalhar na madeireira, mas o futebol, aos finais de semana, você não abria a mão. O futebol sempre está no sangue, né? Então a gente jogava na vila, jogava no futsal, jogava no campo, né? Então, com 16, 17 anos, eu me lembro que eu já era titular do clube amador da cidade, né? Então, fui campeão regional, fui campeão municipal. Então, isso fez parte da minha carreira, o futebol. E sempre tive o objetivo de ser um atleta, também de chegar a me formar em educação física, né? Então, esses sonhos a gente conseguiu mais tarde realizar. Perfeito. Francis, agora a pergunta que não quer calar, né?
Franz, mas goleiro, mano, por que o gol? Porque tem até uma frase, né? Uma célebre frase, se eu não me engano é do Neném Prancha, goleiro sofre tanto que até onde ele joga não nasce grama. Né? Quer dizer, hoje com os gramados sintéticos, essa máxima aí está caindo por terra, mas vamos lá. O goleiro sofre muito, né? E vai do céu ao inferno em um lance, né? De herói a vilão. Você sempre quis jogar no gol ou lá na hora de escolher se deixavam por último, não, o Francis vai no gol então? Não, foi uma opção mesmo desde minha infância, eu sempre fui goleiro, né? E sempre quis ser goleiro, então eu sempre quis ser goleiro. Sempre quis ser goleiro, mesmo lá no interior, né? A gente já treinava, tinha o senhor Cornélio, né? Que já me dava uns trabalhinhos de goleiro, então a gente aprendeu a se virar, né? E gostei da profissão, né? E quem foi goleiro sabe que, por mais que as pessoas achem que não é uma posição legal, mas é uma posição que quem gosta e quem se identificar com ela é uma posição muito boa, se treina muito, né? Se joga nos jogos também, tu joga bem e sobressai também. E às vezes, é claro, tem os dias ruins, né? Como o goleiro também falha, mas eu assim, graças a Deus sempre tive, né, dias bons e todos os clubes que passei, né, depois do Beck aqui, que me firmei como titular e te fiz bons jogos. Ô Franz, então vamos lá, vamos falar sobre o ano de 1985. Você estava com o quê, 17? Não, já com 19 anos. 19 anos? Isso. Com 19 anos. E aí, o teu colega, o Miller, que veio a Blumenau, foi chamado, voltou para a tua terra, ele era lá do oeste também. Isso. E aí ele disse para ti, Francis, o Beck lá está precisando de goleiro. Sim, foi exatamente isso. Aí eu vim, né, com ele, ele se apresentou, vim com ele. Mas vocês ligaram antes? Não, Você veio na cara e na coragem? Eu vim com ele, porque ele tinha me falado de mim já aqui para eles, né? Ah, tá. Então, mas tinha algo meio que acertado? Isso, então. Aí o Miller já tinha falado que eu estaria interessado também. Preparou o terreno? Isso, então quando ele voltou, ele já praticamente me levou na condição de fazer a avaliação, né? Então eu vim, fiz uma semana de avaliação e após uma semana de avaliação já fui aprovado. Quem era o técnico? Era o Dito Cola, não? Não, na época era o Coral, né? O treinador de Linda. O Coral. Vou fazer um parênteses aqui. Coral, eu já liguei, eu já mandei mensagem, eu já tentei tantas vezes trazer o Coral aqui no programa, o homem não vem. É uma pessoa muito boa. Pensa no homem difícil, o homem do bigode. Um ser humano, gosta de um vinhozinho, um pé de moleque, né? Então, Coral, se apresenta ao PC aí, por favor. Né? Coral, me dá essa moral aí, pô. Porque eu tenho certeza que ele tem ótimas histórias para contar aqui, para compartilhar, e vai ser uma resenha acima do ótimo. Depois eu vou te pedir também uma boa história aí com o Coral, porque... Grande Coral, mas vamos lá. Então, tu vem, passa no teste, fica uma semana de avaliação, dormindo ali embaixo da arquibancada, Francis? Embaixo da arquibancada, né? No Deva, né? Para quem não sabe, né, garotada aí, nós tínhamos um estádio em Blumenau que mandaram demolir, infelizmente, né? Um descaso que aconteceu aí, um desrespeito, né? Porque apagaram a valiosa história, né? Um patrimônio da cidade, que era o Aderbal, e o Aderbal era acanhado, mas a gente era feliz ali. Era acanhado, ali morava o futebol e embaixo de uma das arquibancadas tinha um refeitório e tinha um alojamento. Exatamente, nós tínhamos um espaço que morava em torno de 7 ou 8 atletas da base, né, morava ali, né? Ali foi a tua casa, então, por algum tempo? Ali fiquei por um período, né? Depois, é claro, como profissional, né? Daí tu já morei junto com os profissionais, né? Mas por um bom período morei embaixo da arquibancada ali, né? E foi um período muito bom, onde que aprendi, e principalmente em 85, onde que tive, assim... um aprendizado muito grande com o goleiro Borrachinha, né? Pô, Borrachinha. Né? Que me acolheu e aprendi muito com ele, né? Aí tinha achei que foi um dos grandes goleiros do futebol catarinense, para quem não sabe também, fez história no Joinville. Brasileiro também, que jogava um goleiro no Botafogo, no Rio, né? Botafogo do Rio de Janeiro, exatamente. Sim. Depois veio para o Joinville e de Joinville veio para o Beck, né? Isso. Ô Francis, eu comentei, né, na abertura, 85 anos emblemático. Pô, e foi mesmo, né? Porque... 85 tu chegas à cidade, a cidade tinha acabado de passar por duas grandes enchentes, 83 e 84, e naquele ano o Beck em 85, olha tudo que aconteceu com o Beck em 85. O Francis chega para jogar nos juniores, e aí o Beck
tem um amistoso com o Flamengo, numa terça-feira. Primeiro semestre, tá, gente? Primeiro semestre. Se eu não me engano, foi em março ou abril. O Beck ganha do Flamengo no amistoso. Com Zico e tudo. O Beck ganha 1-0, gol de Mário, Botuverals. Finalzinho do jogo. 1-0. Zagallo cai. Flamengo perde para o Beck derruba o Zagallo. Isso na terça-feira à noite. O SESI lotado. O Francis estava lá naquela noite. O Francis jogou a preliminar Beck e Joinville pelo Campeonato Estadual Juniores. E depois teve Beck e Flamengo, a vitória de 1-0 do Tricolor. O Beck na terça-feira ganha do Flamengo, cai o Zagallo e no domingo, na terça vencemos o Flamengo. No domingo, o Beck decide o título da Taça Governador do Estado, primeiro turno do Campeonato Catarinense. E o Beck perde em casa para o Avaí, 1-0. E aquele lance histórico do Vargas, o centroavante que era do Avaí, emprestado ao Beck, que perde um gol inacreditável, né? No finalzinho do jogo, no apagar das luzes. E aí, então o Beck ganha do Flamengo na terça, perde para o Avaí no domingo, o título em casa, e dali para frente o time desce o elevador, desce ladeira abaixo, e acaba sendo rebaixado. Que ano foi aquele, Francis? Isso é verdade, foi um ano assim atípico, né? E a equipe que o Blumenau Sport tinha, a gente não consegue entender, por exemplo, o que a gente comentou do Borrachinha, nós tinha Manuel, um baita no lateral direito, tinha ali o Pastoril, o Peter, meio esquerda, Mário Botuverals, Chicão numa fase boa, né? Jogava demais o Pastoril. E infelizmente acabou, né, o Blumenau, né, o próprio Vargas foi citado, que foi um dos artilheiros, né, de Santa Catarina, né, e aquele ano infelizmente ganhou do Flamengo, e depois daquele jogo a coisa não andou mais e acabou caindo para a segunda divisão, né? Então, né? Naquele ano que a gente cheguei, eu vi que Blumenau era uma cidade de futebol, que o pessoal gostava de futebol, né? Mas aí depois parece que o pessoal foi esfriando um pouco em relação ao futebol em Blumenau. E o que tu lembra, o que mais te marcou naquela noite com o Flamengo? Você estava no SESI, você estava dentro do campo, você jogou a preliminar daquele Beck e Flamengo, e o que mais te marcou naquele dia? Além do SESI lotado, né? Tinha gente até em cima da cobertura do SESI, gente pendurada na torre, gente no morro, o maior público da história do SESI. O que marcou naquele jogo, foi uma das coisas, foi a vitória do Blumenau, né? Isso a gente não tinha os méritos. Outra coisa é a questão da simplicidade do Zico, né? Que é um ídolo, né? Já no Brasil, né? E eu tive a oportunidade na época de conversar com ele, Leandro, tem lateral direito, Moza, zagueiro, né? Então eu praticamente lembro daquela equipe, né, naquele ano do Flamengo, que era Fidiol goleiro, né, Leandro, Moza, Adalberto, lateral esquerdo não estou lembrado quem era, mas aí tinha Adílio, Andrade, Zico, Bebeto, Tita, né? Massa. Então vai ter um time, né? Então, chegou a tirar fotos, Francis? Sim, na época com o Zico, né? A gente chegou a fazer foto com ele? A gente teve lembrança da... Né? Lá no SESI mesmo? Lá no SESI mesmo, né? Então, antes do jogo ou depois? Depois do jogo, né? Legal. Né? Então a gente eu via da simplicidade dele ali, conheci ele, né? E que uma coisa que me marcou, né? E a gente se vê o homem hoje da mesma simplicidade ainda, né? A mesma simplicidade. Pô, que legal, Francis. Que noite foi aquela, né? Uma noite memorável aí da história do futebol profissional da cidade. Francis, mas vamos lá. Então você fica no Beck, 85, 86, campeão da segunda divisão. 86 foi vice-campeão, né? Vice-campeão, 87 campeão. Isso, 87 a gente foi campeão na segunda divisão, né? E tivemos também outro jogo memorável que foi o Fluminense, né? Para a entrega da faixa, Na entrega da faixa também, no SESI também, lotado também, né? E naquele ano a equipe começou a estruturar para o ano seguinte, que era 88, né? Para a primeira divisão, né? Que faz aquela campanha, o time é sensação do estadual, termina com vice-campeonato e você era um dos goleiros do time. Isso, na época eu não tive muita oportunidade de jogar, né? Porque tinha Braulino e Walter, né? Braulino e Walter, né? Mas eu praticamente fiquei todos os jogos do banco de reserva, porque um dos dois sempre estava machucado, né? Então eu estava ali pegando, esperando a brecha, mas não tive a oportunidade de jogar, né? O Braulino tinha problema no joelho, né? Isso. Né? E o Walter, quando chegou, ele acabou torcendo o tornozelo, ficou um bom período afastado também, né? E quando ele voltou, ele teve a felicidade de
E a Itajaí ser relacionado para Itajaí, o Braulinho sentiu o joelho à noite, não conseguiu jogar no outro dia. Como é que era a disputa entre os dois? Só aqui entre nós, quase ninguém está vendo esse programa. Pô, tinha uma conversa de bastidores aí que era forte, né? Porque, então, assim, eram dois goleiros de... Goleiro, o Braulino... Eu fico imaginando a decisão do treinador do Vaí, quem colocar como titular, porque os dois tinham qualidade para ser o camisa 1, o titular da equipe. Não, entre os goleiros assim era tranquilo, né? Mas todo mundo disputando o espaço dele, né? E dependia muito do treinador de escalar, né? Então, quem que era o melhor, Francis? Só aqui entre nós. O melhor, assim, era para eu gostar muito do Braulino, que era mais ágil, que tinha uma saída de gol melhor, né? O Walter era alto, mas mais era pesadão. Um pouco mais lento, né? Mas eu, na época, estava muito bem preparado, pena que não tive a oportunidade de jogar, né? Então, eu estava esperando uma brecha, mas não tive essa oportunidade. Não te deram chance. Quando um estava machucado, o outro se recuperava para jogar. Isso. Tem um jogo naquela campanha de 88 que eu achei, assim, talvez foi o melhor jogo do campeonato. Foi um Beck e Marcílio, uma quarta noite aqui no SESI, no hexagonal final 3-3. Isso. O Jairo Lenz acabou com o jogo aquele dia. Uhum. Mas o Beck, porque foi um jogo de reviravolta, sabe? De várias oportunidades. E o Beck saiu na frente, o Marcílio virou para 2-1, o Beck empatou, o Beck virou para 3-2, o Marcílio buscou empate no final. Foi um jogo de várias alternativas, mas um jogo eletrizante, um jogo de muita qualidade. O Marcílio tinha um timaço também. Todos os jogos naquela fase final do hexagonal, né, foram muito bons, porque era Figueirense, Avaí, Marcílio Dias, Criciúma, a Chapecoense, né, e o Blumenau e Joinville. Então era, né, um hexagonal muito forte, né. E nós chegamos na penúltimo jogo lá em Floripa contra Avaí, né, em condições... nós precisávamos ganhar o jogo lá para fazer a final e jogaremos em casa com o Marcílio Dias. O Marcílio Dias para decidir o título, mas aí acabamos perdendo pro Avaí. 2-1 lá. E o Avaí acabou sendo campeão com antecedência uma rodada. Que tinha um timaço também, né? Aliás, aquele hexagonal lá, o Marcílio com o Gelson e Jairo Lenz, que depois iriam ser contratados pelo Criciúma, campeão da Copa do Brasil, né, em 91. Então, o Marcílio tinha um timaço, o Joinville tinha um timaço, né, e o Avaí tinha uma máquina, né? E o Adilson Heleno voando, né, naquele ano. E o Blumenau, naqueles períodos ali, tinha uma excelência de diretoria também, né? Com o Renato Werner, com o Beto Schirmer, que acabou falecendo agora, né? Pingo, né? E o Edson Teles, né? Sim. São os 4 diretores assim que na época revolucionaram o futebol, assim. Infelizmente, aí no final de 88, início de 99, veio o plano Collor, né? E aí atrapalhou a nossa vida. Atrapalhou os planos deles também, né? E eles acabaram se retirando do futebol, né? Sim. E aí onde quarteto fantástico, né? Isso. O Beto Schirmer, o João Teles. Em 89, inclusive, o Blumenau disputando a Copa Brasil, né? Disputando contra o Flamengo, né? Fazendo jogo aqui no SESI 3-1, perdeu no Maracanã também, né? Sim. Então, fruto daquele trabalho de 88. Ô Francis, aí conta pra nós, quando é que o Beck te empresta? Porque você estava aqui e queria oportunidade para jogar, né? Você é emprestado para o Iguaçu do Paraná? Foi isso, aí foi para o Iguaçu em 89, né? Fui emprestado para o Iguaçu do Paraná, né? Porque em 89 eles também trouxeram o goleiro Privati de São Paulo também, então era difícil eu ter a oportunidade de jogar aqui. E aí tive a oportunidade de ser emprestado para o Iguaçu do Paraná, e lá ficamos em 5º lugar, né? No Campeonato Paranaense, fiz bom campeonato, né? Segundo semestre joguei pelo Canoinhas, aqui de Canoinhas, né? Aí retornei em 90, né, para o Beck, renovei o contrato, porém em metade de 90 teve um problema de documentação, né? E o Blumenau perdeu o direito sobre o meu passe, né? E aí um dos diretores na época acabou não gostando da situação, porque que eu fui atrás de pegar o passe livre, né? Para poder... E acabei sendo liberado em agosto de 90, né? Mas aí tive logo a felicidade do Brusque me contratar, né? Fiquei até final do ano no Brusque, disputei a Copa Santa Catarina, 91 também o Brusque todo, 92 joguei pelo Goulart de Vacaria, onde foi o meu auge, né? Assim, lá em Vacaria você fez um grande gauchão, né? Fiz o melhor campeonato, né? Peguei treinadores bons, Beto Almeida, Gaspar Benítez, né? Benítez?
ex-goleiro, né? Então foi um trabalho muito bom. De 22 jogos eu fui, eu acho que, se não me engano, fui escolhido pela imprensa local, eu acho que 13 ou 14 jogos melhor em campo. Né? Ficamos 7 jogos sem tomar gol, ficamos 11 jogos invictos, né? E acabamos ficando em quinto lugar no Campeonato Gaúcho também. Pô, que legal. Ô Francis, e aí... Aí em 92, ainda, desculpe, em 93, aí o Concórdia me contratou, né? Me chamou, né? Porque o Gasperini ali na época era treinador do Concórdia, né? E ele me conhecia porque ele morava ali na região de Vacaria, né? Viu você? E ele acompanhou meu trabalho no Campeonato Gaúcho e acabou me convidando para acertar com eles. Aí acabei acertando. E nesse ano eu tive a oportunidade de jogar 3 vezes, fazer 4 jogos contra o Atlético Ibirama. E os 4 jogos fui fui 3 jogos melhor em campo contra o Atlético Ibirama, né? Eita! E aí o Atlético de Ibirama. O Raimundo Metti, na época, me convidou para vir para o Atlético Ibirama. Grande abraço para o Raimundo Metti, outra lenda viva. E esse já veio aqui. Aí em 94 eu joguei no Atlético Ibirama, mas só que aí aconteceu muitas coisas de história de futebol e acabei... desistindo de jogar futebol, parei. O que aconteceu? O que te motivou? Qual foi várias situações, né? Qual foi a gota d'água, vai? Naquela gota d'água é que tinha o treinador Acosta, né? Assim, Acosta. Né? Não tinha o perfil do treinador, por exemplo, posso ser franco, ele ia bêbado para o campo, né? Como é que é? Ia bêbado para o campo, né? Entendeu? Então, faltava profissionalismo, né? E com ele ele sacava jogadores em cima da hora do jogo, não só comigo, com os outros jogadores também. Era arbitrário. Isso, aquelas coisas que tu dormia titular e acordava reserva. E teve um jogo aqui contra o Beck, né? Pro Beck, Atlético Ibirama 2-2. Eu fui sacado no aquecimento, eu aqueci tudo e na hora de entrar pro campo, aquela última palavra, ele escalou outro jogador, né? Que era o Manga na época, né? Aí eu já quis parar, mas aí minha esposa me convenceu de continuar, né? E só que depois do jogo eu fiquei titular tudo, fiz vários jogos bons. E só que teve um jogo em casa que um grupinho de torcida me vaiou lá e no jogo seguinte recebi um recado do supervisor que eu ia ser sacado, né? E não acreditei que isso ia acontecer, mas aconteceu, né? E na hora do jogo ele me sacou de novo. E aí foi a gota d'água. Fiquei no banco naquele jogo em consideração ao Raimundo, ao falecido Aires Marchetti, né? Mas depois daquele jogo acabei largando e até hoje nem fiz a rescisão de contrato, né? Parei de jogar e me desanimei. Isso foi em 94, né? 94, né? Olha que o Figueirense acabou sendo campeão do estado. Se eu não me engano, sim. Foi. Era o time do Lula Pereira que estava praticamente eliminado, mas o Beck conseguiu. O Beck ia para as semifinais com o Criciúma. É aquele jogo que era para Beck e Criciúma estarem combinados por um resultado. O empate classificava os dois. Né? E o Figueirense estava praticamente eliminado. Enfrentava na mesma rodada o Marcílio Dias lá no Scarpelli, 94. Para o Figueirense classificar, o Criciúma tinha que ganhar o Beck aqui dentro, no Deba, e o Figueirense tinha que golear o Marcílio para, no saldo de gols, conseguir a vaga em semifinais. Foi exatamente isso que aconteceu. O time do Lula Pereira, né, praticamente eliminado, virtualmente eliminado, fez 5-0 no Marcílio lá no Scarpelli. O Scarpelli vazio, porque nem a própria torcida do Figueirense acreditava na classificação, porque... Era só o Beck empatar em casa, com o Criciúma que estava tudo certo. Ia passar Beck e Criciúma, o Figueirense e o Marcílio iam ficar fora. No jogo combinado, terminou 2-0 para o Criciúma. Naquela triste tarde para o torcedor do Beck no Deba. E o Figueirense lá em Itajaí, e lá em Florianópolis, fez 5-0 no Marcílio. Passou o Figueirense, o virtual eliminado passou para as semifinais e acabou ganhando o campeonato. O time do Lula Pereira. Futebol que só o futebol nos oferece, né? Igual o Santos, um ano também classificou em oitavo e foi campeão também, né? 2002, Robinho e Diego, né? Isso, né? Coisas do futebol, coisas da bola. Sim. Francis, conta uma boa aí do Coral, vai. O Coral tem várias histórias, né? Diz ele na época que jogava, né? Que ele
gostava de uns carrinhos, né? Ah, tem mais essa história, acho que da chuva? Né? Então ele conta que deu um carrinho e ficou preso no alambrado e a senhora deu de guarda-chuva, né? Na perna dele, né? Mas assim como profissional, ele foi meu treinador e depois acabou se virando treinador de goleiros quando eu profissionalizei, né? A gente teve bastante anos de trabalho em conjunto. Depois, em 2002, quando eu virei treinador do Metropolitano, eu trabalhei junto com ele também como treinador de goleiros ainda, né? Então a gente tem uma amizade muito boa, né? E ele gosta de um pé de moleque, né? Então, quando ia para casa nas férias, ele falava: Francis, traz o pé de moleque, né? Então tinha que trazer um pé de moleque pro homem, né? Pô, e a batida dele era boa, hein? Não, ele se aperfeiçoou de uma forma no trabalho dele que ele foi um dos melhores treinadores de goleiros que eu peguei na... Você sabe que eu era moleque, eu ia lá ver vocês treinar no Deba, ficava lá a tarde toda lá vendo, observando como o Chicão ficava batendo pênalti, o treino, o coletivo e o treino de goleiro, que me chamava muita atenção. Pô, e ele tinha uma batida diferenciada na bola, hein? Não, ele era muito bom e, no entanto, que os goleiros do Beck sempre eram bem encaminhados dentro do campeonato catarinense, né? Por quê? Porque ele exercia um trabalho simples, mas era objetivo, né? O trabalho dele, né? E ele realmente ele era lateral, não era goleiro, né? E ele se especializou depois no trabalho de goleiro, né? Show de bola. Ele era lateral, né? Lateral não perdia viagem, quase não batia, diz a lenda. É verdade. Eu não cheguei a ver jogar, mas segundo as pessoas que conheceram ele, disse que realmente era... Quase não batia. Tem que trazer ele aqui. Ô, Coral, vê se me atende, pô. O Francis está falando para você vir aqui também contar todas as histórias aqui do Município Esportes. Para quem não sabe, a gente vai fechar agora a primeira parte do programa, primeiro tempo. Francis foi o primeiro técnico do Metropolitano. Sim, fizemos a transição do amador, né, do Atlético em 2001 para 2002, preparando a base para o profissionalismo Metropolitano. E tive a oportunidade de fazer parte desse processo, né? Então eu iniciamos o Campeonato Catarinense, empatando com o Brusque 0-0, ganhamos o Joinville do Caxias de Joinville 2-1 no SESI, empatamos 0-0 com o time lá de Palhoça, né? Guarani. Né? Foi 1-1 com o Joinville na estreia, né? Não, 0-0 com o Brusque. 0-0 com o Brusque. E 2-1 para o Caxias. Sim. Ganhamos do Caxias de Joinville. E 0-0 com o Guarani de Palhoça. 0-0 com o Guarani de Palhoça e tive a infelicidade de perder o jogo em casa contra o Camboriú na época do treinador Sarandi, né? Mas aí tive alguns problemas de desgaste com a diretoria e pelo fato também de não ter uma comissão igual tem hoje, então praticamente era eu, o Coral, sozinho no trabalho, né? Então a gente acabei perdendo e onde que eles optaram em trazer daí o Tardelli, na pai do José Tadeu Martins. Isso, né? Lembro. Isso, então essa foi minha transição no Metropolitano, né? E aí onde que eu também optei em 2003 trabalhando na categoria de base do Atlético Virama, fui convidado também, fiz um bom trabalho ali, desenvolvemos vários atletas ali para o profissional do Atlético Virama, Jair, né? Gerson, vários goleiros, o Natos goleiro também, inclusive, também, né? E tivemos a possibilidade ali de formar alguns atletas para o profissional Atlético Virama. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o trabalho de formação de atletas, né, que é desenvolvido aí pelo Francis. Para fechar essa primeira parte do programa, Francis, o que de mais valioso o futebol te ensinou aí nesses tantos anos de jornada? O que mais de valioso foi as amizades que a gente fez com as pessoas, né? E de saber tu conviver com várias situações, com várias pessoas de nível cultural diferente, né? Então, isso que eu levo para a vida, né? Amizade, o respeito, né? E que todos os clubes que eu passei, se eu volto hoje, as pessoas me reconhecem, a imprensa me reconhece e deixei o legado naquela cidade, né? Boa. Estou conversando hoje com o ex-goleiro Francisco Ludwig, o homem lá de Itapiranga. Itapiranga. Aliás, tem a associação, tu frequenta a associação de itapiranguenses aqui? Tem a Ciblu, né, localizada na Itupavazinho, né? Itupavazinho, tem um campo bom, hein? Sim, tem um society bom, suíço bom, conheço as pessoas, né? Mas como a minha escola trabalha muito final de semana, então eles se reúnem final de semana, fica difícil a gente estar se reunindo com eles, né?
mas a gente tem acesso com eles, a gente conversa com eles, inclusive eles têm uma organização muito boa, todo final de ano eles vão para Itapiranga lá, jogam futebol. Faz o Grenal, né? Isso, tem uma atividade intensa eles ali, sim. Tem quem perde o Grenal tem que puxar a carroça, não é isso? Não, eles fazem as brincadeiras assim, Você puxou a carroça alguma vez? Não, nunca participei nesse sentido, né? Mas... Conta pra nós aqui então, Francis, se tivesse que jogar o Grenal, você jogaria de azul ou de vermelho? De azul, né? De gremista, né? Muito bem. Pessoal, olha só, o Município Esportes de hoje para Segalas Alimentos, quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. A Segalas é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil e tem uma verdadeira seleção de produtos que fazem a diferença nos resultados aí do seu negócio, que não podem faltar aí na prateleira do seu estabelecimento comercial. Então, olha, não dê chance para a concorrência, para o teu adversário. Chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço. Você confere a lista completa da seleção de produtos da Segalas acessando, anote aí, segalasalimentos.com.br, Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Intervalo. E aí, pessoal, voltamos! O Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Segundo tempo da entrevista de hoje com Francisco Ludwig Francis, de goleiro profissional, jogou no Beck, no Iguaçu, no Concórdia, no Brusque, no Atlético de Birama. Alô, Acosta, um abraço! E jogou no Glória de Vacaria no melhor momento da carreira. A gente já falou sobre a carreira do Francis aqui no primeiro bloco, a gente vai falar agora do trabalho de formação, garimpo, para descobrir joias, promessas para o futebol. E esse é um trabalho árduo que o Francis já desenvolve há muito tempo aqui na nossa região, primeiro com a Escolinha Francis e agora com a IAFA. Quantos Neymarzinhos aí tu já descobriu, Francis? Neymar... Se achar um Neymarzinho, a vida tá feita, né? Se achar uma joia, um diamante tipo Neymar, aí mas olha só... Pode ter por aí Neymarzinho, hein? Tem muitos. O problema é achar, descobrir, formar. Tem muitos atletas bons na região. Acho que o que falta em Blumenau é ter os clubes profissionais, ter uma organização junto com as escolinhas, né? Um olhar mais atento, isso, né? Uma integração com essas escolas. Eu acho que poderíamos formar melhor jogadores, com mais jogadores, né? Porque uma coisa é o atleta ir de uma escolinha para um clube, outra coisa é um atleta de clube para clube, né? Então, os clubes já olham de outro visual, né? Eu sempre tive a oportunidade, conversei várias vezes com os clubes, com o Metropolitano, mas nunca chegamos no consenso. Estabelecer a parceria. Os clubes acham que é um favor? Não é um favor, é um gasto financeiro que eles têm, né? Eles não olham como um investimento. Não olham como investimento, né? Entendi. Porque uma coisa, por exemplo, hoje a escolinha, ela não tem direito nenhum sobre o atleta, né? Mas como o clube, ele é vinculado ao clube federado, à Federação Catarinense, o clube poderia emprestar o atleta para os clubes com um passe fixado, com empréstimos, né, com vendas, né? Então seria uma forma do clube ganhar também, né? Então eu creio que faltaria isso em Blumenau, né? Tem alguns outros clubes surgindo aí com esse pensamento, mas ainda mais devagar, né? Então eu parei de jogar em 94, né? E quando eu parei de jogar, logo em seguida, nesse período que eu estudei em Blumenau, eu fiz faculdade, né, de Educação Física, me formei em 92, né? E então tive a oportunidade de trabalhar, iniciar uma escola de formação de atletas, né, chamada na época Escolinha Francis, né? Começamos no SESI, eu cheguei a ter na época com quase 250 alunos no SESI, né? E nós tivemos assim bons atletas naquela fase. Alguns exemplos, Marcelo Cudri, né, que foi com 14 anos para o Corinthians, ficou até os 20 no Corinthians, não jogou no profissional, mas rodou depois os times do interior todo, né, jogou no próprio Metropolitano também. Fernando Schmude, goleiro, né, Fernando zagueiro,
Fernando, né? O Fernando, menino da escola agrícola ali, né? Isso, exato. Jogou em São Paulo no... Ele é da Linense, ele muito, Linense, né? Subia muito de categoria, mas depois rodou o Brasil também, jogou vários clubes, vários estados também, né? Tá em Blumenau? Voltou? Tá em Blumenau, ele faz um trabalhinho ali no Ipiranga, né? Junto com o Marcelo Cudrico, que é um treinador de goleiros. Tem que ir lá visitar ele. Vascaíno, né? Sangue bom, importante é ter saúde. Eu acho que é botafoguense, eu acho. Fernando, zagueiro? Não, Fernando goleiro, né? Ah, não, então nós não estamos falando do mesmo Fernando. Tá. Esse aqui, o Fernando zagueiro, não. Fernando Voltolin está em Floripa, né? Trabalhando na venda de imóveis, né? Ah, é? Tá bem, então. Voltolin, isso. Boa. E quem mais você formou, Franz? Aí dessa época ainda tem o próprio Bruno Salvador também, que jogou no Pelotas, Caxias, jogou no Juventude, jogou no exterior, jogou também na Itália, se não me engano, um ano também. E aí tem outros atletas menores que já rodaram em clubes menores, né? O que é mais difícil nesse trabalho de, vamos lá, de encontrar, de descobrir, de trabalhar, aperfeiçoar, de aprimorar, né? De lapidar a joia? O que é mais difícil aí? Hoje o trabalho mais difícil é tu colocar na cabeça preparar os pais para esse projeto de filho ser atleta, né? Porque na nossa região nós temos, os pais dão muita mordomia para os filhos, né? E para chegar num clube tem vários obstáculos a ser andado, né? Então, por exemplo, chega num clube, vai ter que ficar num quarto com 2, 3 pessoas, no alojamento, enquanto que em casa está sozinho num quarto, tem internet, tem computador, tem internet, se duvidar, né? A mãe leva comida dentro do quarto para ele, né? Então esse é o maior desafio, né, que a gente enfrenta pelas histórias que a gente entende, né, por aí, né? Tá. Muitos desistem quando chegam num alojamento, vem lá que tem dividir beliche e tal? Alguns querem desistir, né? Então a gente acaba conversando, uns continuam, mas alguns realmente às vezes acabam desistindo, né? Tá. Mas hoje em dia a gente já tem as copas, então a gente já viaja mais, a gente prepara o aluno já mais, né? Eu vi outro dia que você tinha um trabalho junto com o Grêmio, o pessoal do Grêmio veio aqui avaliar. Você tem uma parceria com o Grêmio de futebol porto-alegrense? Parceria não, mas sim parceria de amizade, né? Eu tive o atleta Tony, né, que ficou 5 anos no Grêmio, em Porto Alegre, né? Ele acabou parando de jogar no passado, né? Mas assim, a gente tem um contato muito bom com eles, eles gostam muito do nosso trabalho. Então, volta e meia... Você tem portas abertas lá no Olímpico. Isso, então volta e meia, o observador técnico vem e observa. Inclusive, vai agora dos atletas, o atleta Jonas do 15... E também o Bernardo da categoria Sub-12. Bernardo, né? Sub-12. E foram convidados para fazer a avaliação de 1 semana, 2 semanas lá, né? Legal. Eldorado, em Porto Alegre. E a IAFA está colocando um garoto aqui da cidade no Palmeiras, né? No Palestra Itália. Exatamente. Nós participamos em julho da Copa São Ludgero, né? Que é tradicional essa Copa aí. Isso, inclusive nós estamos participando da 2ª edição, né? Já, né? Tá. E também clubes do Palmeiras, Flamengo, São Paulo, os clubes profissionais todos, né? E eles colocaram um olho no nosso atleta, o Caio, né, da categoria Sub-13, né? Qual que é a posição do Caio? É meia lateral, né? Joga nas duas. Isso. E acabaram gostando dele, ele foi convidado a passar 2 semanas no Palmeiras São Paulo. Ele foi e foi bem, o pessoal gostou. O atleta retornou, está treinando de novo com a gente, então só esperando para ajustar os detalhes para ele poder levar, porque ele tem 13 anos, então o clube não pode alojar ainda. Então eles têm que criar um meio, ficar num apartamento com outro, a mãe de um atleta, né, para ele poder, né, iniciar os trabalhos. Mas está encaminhado para o Palmeiras. Está encaminhado, então só esperando ajustar os detalhes da ida para lá. Garoto Caio. Mora onde? Mora na Itupavazinha. Opa! Isso. Boa sorte aí para a família do Caio, para o garoto Caio também, que, né, descoberto, trabalhado lá na IAFA e que agora tem essa oportunidade para mostrar talento no Palmeiras de São Paulo. Temos também esse ano, né, o Gustavo, né, Uller, né, tá na categoria base do Sub-15 do Barra também. Do né? Barra? O goleiro Felipe também, Felipe Sanches. Deixa eu te falar, tive lá agora, viu? Pelo SBT. Tive lá quando? Semana passada, a matéria que rodou agora, mas eu tive lá semana passada, fui fazer uma matéria sobre a preparação do Barra para a Copa Santa Catarina. E eles vão apostar mais uma vez na mesma estratégia de colocar a garotada para jogar, né? Vai ser um time, claro, mesclado com alguns mais experientes,
Mas a base é a garotada e olha, muita gente boa. E outra coisa que me chamou a atenção também é a estrutura do Barra, né? Com esse treinamento novo que eles fizeram, né, eu creio que o Barra, dentro de pouco tempo, vai ser uma das melhores equipes em nível de revelação de atletas aqui de Santa Catarina, até porque tem esse propósito, né? Tem. Então é um trabalho muito forte, um trabalho de base bom e que estão condições também, no entanto, de alojamento, tudo para os meninos, né? Sensação do Campeonato Catarinense, a revelação do Campeonato Catarinense desse ano é um garoto do Barra de 20 anos, Gabriel Jesus, zagueiro. Já foi negociado, vai jogar no futebol europeu. Isso aí, então. Gabriel Jesus. E sabe quem vai treinar o Barra agora, Francis? Não. Na Copa Santa Catarina? Não. Companheiro teu de profissão. Ah. O ex-goleiro Renan, do Inter. Ah, sim, sim. Lembra do Renan? Sim, sim, foi campeão da Libertadores. Estava naquele grupo campeão mundial. Sim. Com Abel Braga. Sim. Ele não era o titular era o Klemer, né? Sim, sim. Mas ele estava no grupo. E depois foi campeão titular pela Libertadores. O Renan está começando a carreira de treinador e vai comandar o Barra na Copa Santa Catarina agora. Muito bom, né? Sucesso a ele, né? Que ele possa fazer um bom trabalho e possa ser bem sucedido e precisamos de pessoas novas nesse meio, né? Boa. Ô Francis, conta para mim, a gente está se encaminhando para a reta final do programa. Coloca para mim aí os 3 maiores goleiros da história do futebol brasileiro, os 3 maiores. Dos 3 maiores no Brasil, a gente tem vários. Os que você viu jogar, vai. Eu vi Tafarel, né? Ai, que é sua, Tafarel, né? Também coloco nessa lista aí. Rogério Ceni, né? Aí tem o Sérgio Palmeiras, tem o Veloso, aí vai um monte de... Você não colocou nessa lista os 3 melhores, então, para você, que você viu jogar? Tafarel. Rogério Ceni e também o Veloso, né? Sérgio. O Marcão campeão do mundo em 2002, não? Também entra nessa lista também. Mas a né? minha lista só tem 3. Você tem que colocar 3. Então para ver que o Brasil, eles falam que tem dificuldade de jogador, mas tu vê quanto jogador bom que ele sempre revela, né? Então. Mas os nossos atuais goleiros, como é que você avalia na fase? Por exemplo. Tem muitos bons goleiros. Tem o Hugo do futebol. O Alisson foi o goleiro agora na última Copa América, né? A gente não acompanha no trabalho dos atletas lá fora, né? Mas a gente acompanha muito... Quem que seria o seu goleiro titular na seleção? Hoje, pelo trabalho que vem realizando, seria o Hugo do Corinthians, né? Você colocaria o garoto Hugo? Claro, né? Aí tem o próprio menino que era do Atlético Paranaense também, muito bom, né? É o que está no exterior agora. Que está na seleção, inclusive, né? Tá. E tem... o Everton do Palmeiras, não? Acho que já foi o tempo já, né? Eu acho que já tem que renovar ali com os garotos. Tem o próprio goleiro John do Botafogo também, está muito bem. Né? Então, tu vê, aí o Brasil já tem uma formação de safra de goleiros bons, né? Tá. Né? Então, o teu goleiro seria o Hugo do Corinthians? Eu acho que sim, pelo momento presente, né? Tá. Como ele levou os goleiros, rapaziada nova aí para a seleção brasileira, eu acho que podia ter levado os goleiros também. Né? Eu acho interessante essa visão nova que ele tem, de aproveitar um pouco mais de atletas do Brasil que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é importante para aproximar o torcedor da seleção brasileira de novo, né? E para a seleção brasileira possa ser reformulada e possa começar a reagir a partir de sexta-feira na eliminatórias aí. Verdade, jogo dificílimo, né? O Brasil precisando vencer contra o Equador. Muito bem, Francis, ainda sobre formação de atletas, né? Por que a gente não forma mais o tradicional camisa 10? Falta de mão de obra ou o futebol mudou, a posição mudou? O que está acontecendo? É que o pessoal trouxe como é que eu vou dizer, a logística da Europa para cá, né? Eu acho que tirou um pouco da liberdade do futebol brasileiro, né? De dar liberdade para o atleta, muito trabalho 1-2, aqueles trabalhos específicos, né? E eu acho que tem que dar liberdade para o atleta, né? Tem que deixar brincar, tem que deixar criar, né? E por isso que eu acho que nós tiramos um pouco a liberdade do jogador, né? Então o Brasil produz... Processo de treinamento, Processo de treinamento, processo... Hoje é muito tática, é muito, né, aquela questão de posicionamento, de 3 atacantes, 2 atacantes abertos, né? Eu acho que tirou um pouco a oportunidade do 10 clássico, né? A gente vê aí no Brasil, né, o René com 44 anos jogando né?
praticando bom futebol ainda, porque é uma alegria a gente ver jogar, né? A gente vê o Ganso também no Fluminense, né? São jogadores diferenciados, então a gente tem dificuldade nesses jogadores. Mas eu creio que no futuro próximo o Brasil está, pelo que a gente percebe nas trabalho de base, as observações que são feitas, dando um pouquinho mais de liberdade para a base de novo, para tentar se criar esses meios de novo. Eu creio que esses atletas vão aparecer. Então, dentro da IAFA, a gente procura trabalhar isso, muita liberdade de trabalhar, dando, claro, ensinando os fundamentos, ensinando ele no momento certo de driblar, no lugar certo, mas dando essa liberdade para os meninos, para eles realmente possam... Do meio para trás não se dribla, Francis? É mais perigoso, né? Claro, tem momentos que tem que fazer, né? Mas é perigoso porque se perder a bola está na cara do gol, né? Então não tem mais a recuperação, né? Mas o ideal é sempre do meio para frente com objetivo para o gol, né? Então esse é o trabalho que a IAFA desenvolve, né? A gente tem um trabalho, né? Posso falar um pouquinho? Claro, isso. Vamos fechar então com onde é que está a IAFA e os pais que estão nos acompanhando. Eu quero levar o meu filho lá para fazer um teste, uma observação. Leva aonde? Fala com quem? Qual que é o endereço da IAFA, Francis? Por favor, para acabei esquecendo de falar também, a gente está com o Robson no Atlético Paranaense, de 15 anos também, né? Tá. Já está há 2 anos no Atlético Paranaense também e a gente está fazendo esse trabalho de base, colocando os meninos para clubes, né? Então hoje a IAFA está localizada dentro da Associação da Carça, né? Trabalhando de segundas a sextas, dividida em horários, né? E as pessoas que se interessarem, procurar a gente, em querer ver seu filho jogar futebol, independente de ser profissional ou não, porque o objetivo da gente maior é formar o cidadão, é formar o caráter, né? E dentro disso, é claro, sempre tem alguns atletas que se destacam e têm oportunidade. Então, possam nos estar procurando pelo telefone 996870525 e para que assim possa estar tendo informação ou nos procurando na Associação da Carça mesmo. Na Associação da Karsten, ali no caminho para Pomerode, né? Exatamente. Texto Salto. Texto Salto. Isso. Aquela belíssima região ali. Francis, grande abraço, mano. Entrega na mão de Deus, né? E boa sorte, muita sabedoria, muitas bênçãos aí para vocês, para tua família. Foi uma satisfação estar contigo aí, precisando. Boa, Paulo garoto. César, a gente vai estar passando informações, dando possibilidades que também está divulgando e para as pessoas saberem o trabalho que a gente faz. É importante essa conversa que a gente teve à tarde, a gente poder contar um pouco da história aí do Francis e da própria IAFA, do trabalho que a gente faz com as crianças. Valeu, jogador. Deus é contigo, hein, mano? Amém. Deus legal. É contigo. Um abraço. Isso aí. Pessoal, estamos fechando aqui para Segalas Alimentos. Confiança que se entrega mais uma edição do Município Esportes. A Segalas, você sabe, né? Quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. A Segalas é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil. E tem produtos que fazem a diferença nos resultados aí do seu negócio, do seu estabelecimento comercial. Segalas Alimentos, chame agora mesmo um dos nossos representantes. Os produtos da Segalas vão ampliar os resultados aí do seu estabelecimento comercial, então não dê chance para a concorrência, para o adversário. Chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço Segalas Alimentos. Atenção, a lista completa dos produtos você conhece, você confere em segalasalimentos.com.br, acessa lá. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Pessoal, fechando aqui, valeu Luiz! Vamos Grêmio! Valeu Luiz! Estamos fechando aqui mais uma edição do Município Esportes. Para Segalas Alimentos, confiança que se entrega pelo município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês, um canhão de audiência, batendo a meta, fora o baile. Tchau, pessoal!